Olá, você está no canal Escatologia Fácil com Israel Leocádio. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem atual, que é a popularidade de Satanás. Fique com a gente, nos acompanhe nesse estudo. Você é de alguma forma curioso? Você já se perguntou sobre a popularidade do diabo? Ou a popularidade do inimigo no mundo, como ele alcança tantos corações e como ele consegue esse feito extraordinário que as Escrituras dizem: o mundo jaz no maligno. Veja, o Senhor já teve que usar de sua justiça, do peso da sua mão, destruindo essa humanidade por meio do dilúvio. Em outras ocasiões, já teve que usar da sua justiça para penalizar o homem pelo seu pecado. Mas você percebe que o homem continua ainda desobedecendo ao Senhor. E haverá um dia chamado juízo final, onde o Senhor estará trazendo julgamento em razão do fato das pessoas cederem ao poder e à direção de Satanás. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar o quanto Satanás vai se tornando popular e vai se tornando alguém de casa na vida das pessoas? E quando se percebe, ele já invadiu áreas que nunca deveria sequer ter entrado, mas ele já invadiu, já entrou e já participa dessas áreas. Ele já dá as ordens, ele dá as cartas, ele diz como fazer, o que é melhor, o que é pior. Ele controla as coisas a partir de um comportamento nosso, a partir de um posicionamento nosso. Você nunca parou para pensar nisso? Então esse é o nosso tema de hoje. Satanás é pop. A nossa análise do nosso estudo hoje vai partir de Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1. E nós vamos usá-lo como um ponto de partida, porque nós vamos precisar ler outros versos das Escrituras para ter uma melhor compreensão dos fatos. Então vamos ler Apocalipse 13, do verso 1 até o verso de número 4. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta é uma referência a um governo ou a um governante em especial. O dragão é uma referência a Satanás. Então o verso 4 diz algo interessante. Adoraram o dragão. Veja, a adoração começa pelo dragão. Mas o dragão, segundo Apocalipse capítulo 12, no verso 9, é o diabo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Bem, o verso de número 4 diz que a adoração foi primeiro dado ao dragão, mas o dragão é o diabo. E como que as pessoas começaram a adorar, ou começarão a adorar, ou já estão em adoração ao diabo? E aí então diz o texto: porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem poderá ser contra ela? Então veja que eles adoraram ao dragão. O dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. É aquele que lá no Jardim do Éden aparece nessa figura de uma serpente que engana Eva. Ele agora está aqui, no fim de todas as coisas, sendo adorado pela humanidade. E a humanidade vai prestar
a adoração ao anticristo, à besta, ao governo da besta, a um reino ou a um rei que governará e terá grande autoridade, em razão do fato do diabo estar com ele. Mas como isso é possível? Como entender algo tão estranho de se compreender? Como compreender que as pessoas conseguirão adorar o diabo e adorar aquele que está possuído pelo diabo? Alguma coisa precisa ser explicada, alguma coisa precisa ser dita, concorda comigo? E nós então tentaremos mostrar para você, buscaremos um caminho bíblico para mostrar para você como Satanás tem um grande poder de sedução e de atração para o engano. Antes, porém, eu gostaria de dizer para você, lendo o capítulo de número 12, no verso 9, fazer uma breve observação. 2 pontos apenas sobre o verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Foi expulso o grande dragão. Lá no começo ele é conhecido como serpente. A primeira coisa que eu chamo sua atenção é a evolução. Como ele cresceu, como ele, diante dessa humanidade, ele ganhou um porte diferente. As duas figuras aplicam-se à mesma pessoa, contudo, no começo da geração humana, ele apresenta-se como uma serpente, mas ao fim da geração da humanidade, ele cresceu, ele evoluiu, ele se tornou um gigante, ele deixou de ser uma serpente para ser um dragão. Nós estamos vendo aqui uma coisa de poder, de autoridade, nós estamos vendo de alguma forma a Bíblia falando sobre o crescimento, o volume da autoridade de Satanás aqui nessa terra. Mas a segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que isso também fala não só de crescimento, mas fala de adaptação. Ele foi a serpente que sutilmente entrou para conversar com Eva em um jardim inofensivo. E agora ele é um grande dragão. Ele precisa dessa postura de poder e autoridade. Satanás, ele se adapta, ele se apresenta, ele se demonstra da maneira que é melhor para a ocasião, da maneira que lhe facilita o trabalho. Então esses 2 pontos são importantes no verso 9 do capítulo 12. Satanás evoluiu, cresceu diante dos homens, obviamente. A sua autoridade cresceu, mas também Satanás, ele tem um poder de camaleão, de adaptação, de metamorfose temporal. Ele é um caleidoscópio de formas e imagens de acordo com o tempo. E nesse caleidoscópio, ele se apresenta com a imagem que mais te agradar. Se você precisar de um anjo de luz, ele se apresenta assim. Se você precisar de um espírito que possa te aconselhar, ele se apresenta assim. Ele é facilmente adaptável. É assim que eu olho o verso de número 9. Ele se adapta e ele cresceu em poder e autoridade. Se existisse alguma palavra que nós pudéssemos atribuir ao diabo, ou se houvesse alguma palavra que nós pudéssemos dizer sobre o seu caráter ou sobre o que ele é na sua essência, nós poderíamos usar a palavra sedutor ou a palavra enganador. Satanás é expert em sedução. Ele é um grande sedutor. Ele consegue gerar um fascínio em todos aqueles que se permitem serem enganados.
A palavra do nosso Deus diz em Ezequiel, no capítulo de número 28, no verso 17, que ele era um ser perfeito, que ele era um ser de uma beleza, de uma criação extraordinária e chamava a atenção. Olha o que diz o verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então Satanás, ele tinha algo que o diferenciava no ato da sua criação de um grupo de anjos, se não podemos dizer de todos os anjos. Eu não posso fazer essa afirmação teologicamente, porque biblicamente nós não temos essa informação. Mas ele era alguém muito especial. No verso de número 14 de Ezequiel 28 diz: tu eras querubim da guarda ungido. No verso 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos. Ele era alguém atraente. Ele era alguém que chamava de fato a atenção. Em Ezequiel, o relato vai dizer que por causa do seu brilho, que é o significado do teu nome, Lúcifer, então as pedras por onde ele andava, as pedras preciosas, recebiam aquela forte luz e emitiam então um brilho. Eu já tentei imaginar essa imagem, essa cena em minha mente e viajo nessas imagens, mas não consigo entender totalmente como poderia ser, mas era algo belo, algo atraente, a ponto da palavra do Senhor dizer e afirmar no verso de número 15, até que se achou iniquidade nele. E no verso de número 18, essa iniquidade se transformou em uma sedução destrutiva, porque o verso 18 diz que Satanás, ele conseguiu fazer um comércio, uma negociação. Ele conseguiu de alguma forma ludibriar, enganar, comprar ou negociar com anjos, em razão daquilo que eles viam nele, ou em razão de algo que estava nele, que nós talvez desconheçamos, que não seja revelado nas Escrituras, ou que ainda não tenhamos a revelação pelas Escrituras. Mas havia algo nele que dava a ele um condicionamento, uma capacidade de seduzir anjos. Por isso, em Apocalipse, a palavra do Senhor vai falar desse dragão e vai falar de sua cauda. E o sentido da cauda do dragão é o sentido da sua capacidade de mentira e de engano. É uma referência à mentira e ao engano. Mas o dragão, com sua cauda, ele arrebatou para si 1/3 das estrelas, o que é em figura a ideia de que ele trouxe para si 1/3 dos anjos do Senhor Deus. Essa é uma das possibilidades desse texto. Então imagine o poder sedutor de Satanás, o poder que ele tem de gerar um fascínio nas pessoas que andam com ele. Então aqueles anjos que estavam com ele, que o viam, que o assistiam, quando ainda querubim ungido da guarda, quando ainda Lúcifer, se sentiram tão atraídos e tão seduzidos pelas suas artimanhas. Ele que é o pai da mentira, então ele é o criador, o gestor, o formador, o administrador da mentira. Ele conseguiu enganar um grupo imenso de anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, que acompanharam nessa tarefa suicida. E por causa dessa sedução, desse sentimento que ele tinha dele mesmo, ele convence os outros, mas também convence a si mesmo de fazer a loucura de se levantar contra o Senhor Deus. Veja como Paulo vai abordar essa questão da capacidade sedutora de Satanás, ou da capacidade que ele tem de fascinar as pessoas. Em 2 Coríntios 11, no verso 3, ele diz aos irmãos de Corinto: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O receio de Paulo é que Satanás, por ser sedutor por natureza, por ser mentiroso e pai da mentira, um enganador tão eficiente que conseguira enganar a um número expressivo de anjos, agora tivesse alcançado o coração da igreja de Corinto e tivesse ali agora conquistado, seduzido aqueles irmãos. Embora Satanás seja a serpente no começo da Bíblia e evoluiu em poder e aparência para o dragão no final do Apocalipse, ou no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, ele também aprimorou a sua arte de sedução. Por isso, nosso tema hoje é Satanás é pop. Ele tem essa capacidade de se tornar o astro, a atenção, aquele que todos desejam se parecer com ele. Ele continua sendo um grande sedutor. Mas qual seria então o propósito de Satanás ao enganar as pessoas? Ele engana como? E qual é o objetivo desse engano? Para qual finalidade ele engana? Talvez haja dois princípios básicos para Satanás buscar esse intento. Dois sentimentos ou dois propósitos primários estejam aí presentes no seu desejo de enganar. Primeiro, ele engana com o propósito de cegar o entendimento das pessoas. Eu quero que você perceba agora o que um cego de entendimento ele vai fazer. A primeira coisa que um cego de entendimento vai fazer é não conseguir discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Por isso, em Isaías capítulo 5, nos versos 20 e 21, está escrito: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conselho. O cego de entendimento, ele não consegue discernir bem e mal, certo e errado. Então, o pecado para ele é algo que fica encoberto. O cego não consegue discernir entre luz e trevas. Então, enganados, cegos no seu entendimento, muitos cristãos começam a fazer o que é errado achando que é certo e deixam de fazer o que é certo por acharem que é errado. Começam a viver nas trevas achando que ali há luz e começam a fugir da presença da luz para viver nas trevas, porque se confundem, estão completamente cegos. Ao cegar o entendimento das pessoas, Satanás então tira das pessoas a capacidade também de discernir suas atitudes e o seu comportamento. Então praticam o pecado, vivem no pecado e acham isso extremamente natural. Então Mateus capítulo 24, no verso 12, diz exatamente isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A multiplicação da iniquidade é o resultante do engano de Satanás, que cega o entendimento das pessoas, a ponto das pessoas viverem o mal e estarem no mal e andarem na iniquidade e aumentarem essa vida de iniquidade ou a vida na iniquidade e sem perceber. Então nós vamos encontrar o relato em Romanos falando de o homem mau que se desvia e que pratica toda sorte de erro e de maldade e que pratica toda sorte de desobediência e pecado. E também vamos encontrar a palavra de Deus do apóstolo Paulo sendo direcionada a Timóteo e a Tito, falando sobre uma geração má e pecadora, mas que não consegue discernir, porque o primeiro objetivo do engano de Satanás é cegar o entendimento. Este é o grande perigo do engano de Satanás. Sem perceber, as pessoas começam a fazer exatamente o que ele quer.
pela sua sedução e pela sua mentira, pela sua capacidade de dizer meias verdades que são mentira, e com essas meias verdades, com seus sofismas, com seus diálogos de alguém muito inteligente que realmente ele seduz as pessoas e confunde o entendimento das pessoas. Então as pessoas começam a entrar num caminho muito perigoso, porque o culto, a adoração, ela se perde. A pessoa confunde as coisas. Nós não sabemos mais se é um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor, ou se é um show, se é um espetáculo. Nós não sabemos mais se nós estamos indo ouvir um louvor ou estamos indo ver artistas, porque a confusão se instala dentro daqueles que, por alguma razão, são seduzidos pela mentira e pelo engano de Satanás, que subestimam a inteligência de Satanás. Então diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, no verso de número 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebe o engano? As pessoas estão fazendo culto com os lábios. Sabem exatamente a liturgia e sabem exatamente o que fazer e quais canções cantar, quais músicas executar, e sabem fazê-la bem. Mas olha o que diz o verso de número 9: em vão me adoram, em vão. Estão fazendo tudo isso porque estão iludidos, enganados. E eles foram iludidos e seduzidos, enganados. Então eles perderam em primeiro plano a visão do entendimento, ficaram cegos no entendimento. E depois eles perderam o equilíbrio desse entendimento. Eles não conseguem manter-se em um equilíbrio saudável de entendimento, mas oscilam geralmente para o negativo. E fazem cultos maravilhosos, lindos, esteticamente perfeitos, mas os seus corações estão longe daquilo que fazem. A sua palavra está longe do seu coração. Eles produzem um grande show, mas em vão, diz o Senhor, eles fazem estas coisas. Então, meu querido, não se surpreenda não. Satanás é pop, ele é popular. Há alguns anos atrás, quando eu ministrava isso em algumas igrejas, em alguns lugares, eu imaginava tudo, mas não havia vivido muita coisa que me surpreendeu com o tempo. Recentemente ligo a TV na minha casa e há um programa, uma série, onde os jovens estão seguindo e acompanhando, extasiados, com o nome de Lúcifer. Ele é o artista principal de uma série. Ele é o personagem de uma série. Ele é a figura central de uma série. Mas eu já havia visto em outros filmes Satanás sendo o astro, o herói, mas muitos outros filmes com muitos outros títulos, onde o filho do diabo é o grande herói libertador, onde outro que mora no inferno é o grande herói libertador. Satanás é tão popular que os heróis são maus. Os heróis matam para justificar a defesa e a proteção de quem eles amam. Eles permitem a destruição de milhares para salvar um que eles amam. Eles matam, eles destroem, eles lutam e se justificam. E nós, olhando todas aquelas coisas, por serem populares, nós também nos sentimos, de certa forma, justificáveis, todas as ações deles, porque nós olhamos o mundo e dizemos: o mundo é mau, mas o mundo é mau por causa da influência dele mesmo. São todos cegos no seu entendimento. Então, querido, não se assuste. Um forte sinal em que o Senhor quer que olhemos para Ele, que aponta para a vinda do seu Filho, está em Apocalipse capítulo 13, no versículo de número 4. Adoraram ao diabo. E ele tem sido adorado em diversas formas. Corpos marcados com a imagem dele,
pessoas desfigurando-se para adquirir a imagem dele, pessoas venerando sua imagem. Nos Estados Unidos existe uma estátua erguida em sua homenagem, templos feitos para adoração a ele. Ele já não é alguém que o seu nome provoca um certo receio em muitas pessoas. E em muitos lugares, e até em igrejas, já se prega que ele não é o culpado de tudo. Cuidado, querido. Nós estamos nos últimos dias, e um forte sinal disso é que as pessoas adorarão ao diabo, e por ele dar o seu poder ao anticristo, adorarão também ao anticristo. Cuide-se, não deixe o diabo ser popular para você. Não deixe as coisas de Satanás serem fáceis para você aceitar. Não deixe a geração te convencer de que isso é natural. Não é. Até o nosso próximo encontro.